Eu tenho certeza que isso nasceu no coração do Senhor e foi inspiração do próprio Espírito Santo para a vida de cada um de nós. Amém? E o tema de hoje é o poder do Espírito Santo habitando em nós. O poder do Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. E é uma coisa muito impactante porque cada cristão, cada crente, ele tem que ter essa característica, essa personalidade do Espírito Santo reproduzido dentro do caráter de cada um. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Amém? E vou pedir para que todos prestem atenção e, ao ler juntamente aqui a palavra do Senhor, eu quero que vocês meditem em espírito. Amém? Vamos ler a partir do capítulo 1, a partir do versículo 2, aonde diz. Nós vamos ler do 2 ao 14 e depois o capítulo 2, do 1 ao 4. E aí ele diz: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Quantos dias? 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas preste atenção nessa parte. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E no capítulo 2, de 1 a 4, diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concernentemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E esse aqui é muito importante.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Vamos ler todos esse último aqui, o capítulo 4, e vamos ler cheios do Espírito Santo, amém? Capítulo 2, versículo 4. E vamos todos à igreja? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Amém. Feche seus olhos, coloque a mão no coração. Pai, nós pedimos ao Senhor nesta noite, Senhor, o discernimento e o entendimento, Senhor, da tua mensagem. Que nós possamos entender a tua instrução, Pai. Mas antes eu quero pedir, cria sobre nós, Pai, Pai querido e amado, uma esfera espiritual, Senhor, para que todos os dados do inimigo, Senhor Jesus, venham ser, Pai querido e amado, repreendidos, Pai, para que não venham tirar, Senhor Deus, aquilo que é o teu propósito, Senhor, a tua vontade, o teu desejo, Senhor, com esta mensagem ao coração de cada um dos teus filhos. Espírito Santo, tira toda a dispersão, Senhor, tira toda a falta de entendimento, Pai, que eles possam entender na profundidade do teu Espírito aquilo que o Senhor deseja falar com cada um. E o mais importante, Pai, que nesta noite possamos, Pai, todos nós sermos revestidos ainda mais o teu Espírito, que venha ser liberado dos céus, Pai, autoridade, que venha ser liberado dos céus, Senhor Jesus, dons espirituais, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos, e que nós possamos receber o teu poder, porque a promessa sobre cada um dos seus filhos, Pai, pois estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir, prontos para receber, prontos para ser instruídos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero começar a pregação de hoje, irmãos, até compartilhando um sentimento, porque esta palavra, ela nasceu no coração mais ou menos há 2 semanas. E ontem me dei conta de que nós estamos vivendo o período próximo ao Pentecostes, que os apóstolos se reuniram no cenáculo e o Espírito Santo desceu sobre eles 10 dias após a ascensão deles ao céu. Amém? E eu creio que nesta noite, irmãos, não teremos que esperar 10 dias, porque nós veremos um vento impetuoso entrando nesta sala e cada um falará línguas diferentes, cada um será cheio e revestido da autoridade e do poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero que o irmão fale para o irmão que está do teu lado: você será cheio do Espírito Santo. E nós devemos nos perguntar, irmãos, quem é o Espírito Santo? Quem é a terceira pessoa da Trindade? Quem é ele que desceu sobre nós e veio como cumprimento da promessa? A palavra nos apresenta nesse contexto bíblico onde Jesus, ele subiu aos céus após 40 dias que ele caminhou entre nós após a sua crucificação e ressurreição. Então ele caminhou durante 40 dias, e eu lembro até que a pastora pregou aqui, se eu não me engano, foi na terça-feira passada, do caminho de Emaús, aonde ele caminhou com discípulos e eles não perceberam, mas Jesus nesse período ele ensinou, ele doutrinou, ele instruiu cada um dos seus discípulos, e ele reuniu todos eles e subiu aos céus. E neste período aqui ele disse que viria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na pessoa dele, ele é tratado na palavra de Deus como Consolador, Ajudador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor e Auxiliador. Amém? Irmãos, nessa noite eu quero que vocês se preparem, porque vai descer tamanha unção sobre a vida de cada um.
vai ter renovação de votos, vai ter renovação de dons. Vocês podem receber isso em nome de Jesus. Vocês vão receber, se havia dons que estavam parados, Deus nessa noite vai renovar em nome de Jesus, amém? Porque o cristão, ele é parte do reino de Deus, e por ser parte do reino de Deus, ele tem autoridade que vem através do Espírito Santo, amém? O cristão, ele não é vazio. Repita para o irmão que está do seu lado, você não é vazio. Você é cheio da presença do Espírito Santo. E aí diz ainda mais a palavra que eles foram, Jesus falou para ele, deu uma ordem, deu uma direção, não saiam de Jerusalém. E eles se reuniram durante um período de 10 dias, e lá, naquele lugar, veio sobre eles, como diz no capítulo 2, a autoridade que veio do céu sobre a vida deles. E essa autoridade veio sobre a igreja de Cristo. A representação é que veio sobre a igreja de Cristo, amém? O Espírito Santo, ele derrama sobre nós a mesma autoridade da igreja primitiva. Nós temos esta mesma autoridade. Nós temos este mesmo acesso aos céus. Irmãos, o céu não está fechado. Os céus está aberto. Depende apenas do quê? De mim e de você, depende apenas de cada um querer ter esta ligação e receber do céu este poder que é o Espírito Santo. E eu digo para vocês, essa graça, irmãos, ela não é comprada com dinheiro, ela não é comprada com nada assim que, sabe, requer alguma coisa pedindo, como eu lembro na palavra aqui, que um certo homem quis comprar o dom espiritual. Ele não é comprado, ele é dado, ele é distribuído àquele que tem o desejo e a vontade de servir o Senhor, amém? E aí diz aqui que Jesus, para nós podermos entender, porque veio a presença do Espírito Santo, Jesus, ele desceu, se fez como homem e habitou entre nós. Nós temos 3 pessoas, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Jesus, ele desceu sobre a terra e quando ele se fez como homem, ele se limitou apenas como homem naquele momento. Antes disso, ele era onipresente, onisciente, ele estava em todos os lugares. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo, apesar de Jesus saber de todas as coisas, pelo fato de estar revestido da autoridade do Espírito Santo, ele sabia de todas as coisas. Mas quando ele subiu aos céus e assentou à destra do Pai, quando ele sentou à direita do trono de Deus, o Espírito Santo, que abre todo o entendimento e nos dá toda uma visão espiritual, foi derramado sobre a igreja, para que nós possamos entender rapidamente quem é o Espírito Santo. Quem é a presença de Deus, as coisas que Ele pode fazer nas nossas vidas. E primeiro ponto dessa ministração, eu quero falar de toda a essência do Espírito Santo quando ela é derramada. Porque a essência de Deus, a essência de Jesus e a essência do Espírito Santo são a mesma. E essa essência, ela nos cobre e nos envolve. E nós nos tornamos, a cada momento que nós nos aprofundamos no Espírito Santo, nós nos transformamos na mesma essência que Jesus. Nós temos e teremos a mesma essência de Jesus, amém? E o primeiro ponto que nós vamos falar é: a igreja se move por vontade do Espírito Santo, amém? Então repitam, a igreja se move por vontade do Espírito Santo. Irmãos, é triste quando nós vemos cristãos que querem viver segundo as suas próprias vontades, cristãos que estão hoje desigrejados, pessoas com potenciais espirituais enormes, porém abandonaram a vontade do Espírito Santo. É como tivessem entrado num barco sem leme. O Espírito Santo é o leme, ele é o vento e ele é o barco que nos leva, amém? O único trabalho que o cristão tem é
entrar no barco e confiar naquele que vai nos guiar em nome de Jesus. Amém? No versículo 4 diz, Atos capítulo 1, versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, a mim ouvistes. A última instrução de Cristo é uma doutrina de autoridade antes de subir. Ele estabeleceu diretrizes para que eles permanecessem em Jerusalém até que fosse derramada a promessa. Vocês estão conseguindo entender ou não? Espiritualmente, que Deus está falando com cada um nesta noite, irmãos? Porque muitas vezes nós não queremos esperar aonde Deus manda colocar para receber a promessa. Muitas vezes eu entendo aqui que muitas vezes as pessoas não querem esperar na terra da promessa. E o Espírito Santo fala nessa noite: fique em Jerusalém. Não saia da onde Deus te colocou. Não saia da onde Deus te instruiu. O Senhor estabeleceu diretrizes para eles. O Senhor estabeleceu diretrizes, instruções. Eu vou subir, mas virá sobre vocês o poder que virá do céu. Mas neste período, até vir, permaneçam aonde eu estabeleci. Vocês estão conseguindo entender em nome de Jesus? O Senhor quer te abençoar. O Senhor, Ele diz nesta noite, o Espírito Santo: eu vou derramar sobre a tua vida bênçãos. Eu vou derramar sobre a tua vida promessas. Eu vou derramar sobre a tua vida tudo aquilo que eu prometi. Mas permaneça na terra da promessa. Permaneça em Jerusalém. Foi a única instrução que ele deu. Permaneçam em Jerusalém, porque lá será derramado sobre vocês. Isso a Bíblia ela apresenta por que ela fala isso? Porque primeiramente para que nós possamos ter confiança naquele que prometeu. E é interessante, porque lá no monte onde eles estavam, aqui no Monte das Oliveiras, diz que ele tinha muitos discípulos. Acredito eu que deveria ter 500, 400, 500, 1000, porque 40 dias que Jesus caminhou com seus discípulos, eu creio que não deveria ser pouco. Alguém consegue imaginar uma multidão de pessoas? Só que os que permaneceram, os que ficaram lá naquele cenáculo em oração, eram menos de 100 e poucos discípulos. Nem todos permaneceram, e é triste quando nós vemos pessoas cristãos que não esperam a promessa, não esperam aquilo que o Espírito Santo tem para eles, e o que eles fazem, viram as costas, e muitos deles viram as costas com medo. O contexto aqui, para nós podermos entender, os fariseus, os romanos começaram a perseguir todos que eram discípulos de Cristo. Começaram a mentir, falando que ele não tinha ressuscitado. E começaram a abandonar, fugir. Eles vão nos prender. Eles olhavam para todas as situações. E tem cristão hoje que a promessa sai do altar sobre nós, irmãos. Eu não sei enquanto vocês, mas eu falo isso aqui, o Espírito Santo começa a falar no coração. Quantas pessoas, irmãos, que vocês já viram, já conheceram, que o Espírito Santo tem dado lá sua instrução, sua direção, o Espírito Santo tem lá falado com a pessoa, e a pessoa por medo, por vaidade, por outros interesses, abandonam a promessa, a terra da promessa onde Deus colocou eles. Para seguir, o medo, para seguir os seus próprios desejos. E até interessante, nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho,
que lá no versículo 8, se eu não me engano, eles ainda falaram assim para Jesus: você não vai lá ser o rei, você não vai lá tomar posse lá do seu palácio. E é onde Jesus, ele diz: não cabe a vocês saberem. Mas nós já vamos chegar lá, está preparado? Vocês estão preparados, igreja? Amém, em nome de Jesus. Muitas vezes, as pessoas querem sair de onde está, muitas vezes por quê? Porque elas veem milagres, elas veem autoridade, elas veem acontecendo. Lá eles viram Jesus subindo. Que coisa maior que isso? Ah, irmãos, eu falo, se eu tivesse lá, eita, glória a Deus, imagina você ver Jesus subindo lá aos céus. Olha, eles foram privilegiados. Mas a palavra diz que maiores são aqueles que têm fé, que creem sem ter visto. A nossa fé é muito maior. Amém? Porque nós não abandonamos a promessa e não abandonamos a diretriz e a ordem de Deus para não sair de Jerusalém. Fala para o irmão que está do seu lado: não saia de Jerusalém. Você vai ser revestido de autoridade e poder. Permaneça. Fala com autoridade. Vocês querem ter autoridade nessa noite? Então fala para o irmão que está do seu lado: permaneça. Ponto. Assim, autoridade, permaneça. Amém? Tiveram medo. Você não precisa ter medo da perseguição, irmão. Você não precisa ter medo da perseguição, do que as pessoas falam, do que vai acontecer, porque maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo, em nome de Jesus. Amém? Não tenha medo de nada. O Senhor venceu tudo. Ele venceu a morte. O que mais que isso? Ele venceu a morte. Ele te deu autoridade. O Espírito Santo nessa hora, ele quer abrir a sua visão e o seu entendimento espiritual para dimensões maiores e além daquelas que você está acostumado. E uma das coisas que o Espírito Santo ele faz, irmãos, ele nos tira da zona de conforto. Ele nos tira do lugar onde nós estamos. Ele tira daquela situação que nós estamos vivendo e nos coloca em situações e dimensões espirituais além daquela que nós estamos acostumados. E nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo, porque Ele não nos quer limitado. E a palavra diz que Ele quer nos revestir de poder, porque Ele não nos quer ver limitados. Ele não nos quer ver apenas como uma igreja local. Vocês estão conseguindo pegar? Ele não nos quer apenas como uma igreja local. O Espírito Santo, ele quer nos soprar para leste, oeste, norte e sul, irmãos. Não podemos limitar a vontade do Espírito Santo. Uma vez que ele se derrama sobre nós, ele abre o entendimento, não é o que a palavra diz? Ele abre o nosso desejo, ele abre a nossa mente. E nós passamos a ter a mente de Cristo. E para isso nós devemos dar liberdade. Quem aqui muitas vezes já olhou para um irmão, você já olhou para um pregador, você já olhou para alguma pessoa e falou: Senhor, como é que o Senhor usa este homem? Como é que você olha e você... E aí o Espírito Santo, ele diz no teu coração: eu quero te usar da mesma forma, para cada um eu dou um dom, e eu quero derramar sobre você, te capacitar para dimensões maiores daquela que você viu, ouviu e nunca sentiu na tua vida, em nome de Jesus, amém? A igreja, irmãos, a igreja não se move por vontade própria, mas sobre o comando de um Cristo que está entronizado. A igreja se move pela vontade daquele que está sentado à direita de Deus. E a vontade dele está dentro do nosso coração quando o Espírito Santo ele entra. E nós devemos desejar mais do que tudo, a todos os dias, todos os momentos, sermos cheios do Espírito Santo. Me faz lembrar, na minha mocidade, quando eu era mais jovem, aproximadamente 13, 14 anos, a coisa que mais se falava na igreja é: eu quero ser cheio do Espírito Santo.
Eu quero receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu tinha um pastor chamado Pastor Roberto, que o Senhor recolheu ele, e eu ficava, todo culto eu falava, eu olhava as pessoas falando em língua. Olha o ponto, irmãos. E eu sentava lá, você acha que se lembra, na cidade de Leonor, tinha a parte de cima aqui, né? E eu ficava lá em cima, lá na cidade de Leonor, eu ficava olhando os mais antigos, né? Olhando em línguas, e eu ficava imitando. Eu falava, eu quero aprender a falar em línguas, eu quero aprender a falar em línguas. Aí eu falava para a irmã Laila, assim, teve um dia que eu peguei e falei assim, eu estava muito triste, muito triste. E eu falei assim, poxa, todo mundo tem, eu não tenho. Calma, você só tem 13, 14 anos. Daqui a pouco você vai receber, né? Mas eu queria. Mas era sede, irmãos. E a igreja, ela tem que ter a sede, ser cheia do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? E aqui é o interessante, porque no versículo, no primeiro, Atos 1, no versículo 6 e 7, eles indagaram Jesus. Disseram, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus respondeu, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio Espírito. Irmãos, sabe o que eles estavam falando aqui? Eles não abriram a sua visão espiritual. Eles não abriram. Eles olhavam, eles queriam ter alguém que fosse lá e fosse o Salvador. Eles queriam receber alguém que resolvesse a situação deles terrena. Eles queriam aquele libertador contra os romanos. Mas Jesus falou, não cabe a vocês. Irmãos, vocês estão conseguindo entender? Vocês estão olhando muitas vezes para a dificuldade, para o problema. Jesus, olha só, Jesus, você não vai me libertar desse problema. Jesus, você não vai me tirar essa doença. Jesus, você não vai me tirar essa enfermidade. Jesus, você não vai me tirar isso daqui. Jesus, estou passando por esse problema. Aí o Espírito Santo fala para você, ele rebate e fala, não é da sua alçada saber dessas coisas. Cabe a você buscar o Espírito Santo e se encher. Eu falei para minha esposa hoje, eu falei, você quer ver, sabe todo esse problema que você tem, que você está passando? Não cabe a você perguntar, ficar chorando, se lamentando. Cabe a você se encher do Espírito Santo, que ele pode entrar e tirar tudo, te limpar de tudo, tudo. Você crê? Ela falou, pô, eu creio nisso daí, irmãos. A pergunta que eu faço para a igreja nessa noite. Você crê que o Espírito Santo é maior que qualquer coisa que você está passando? O que eles não entenderam é que quem estava subindo aos céus e quem estava lá falando com eles, mesmo após eles terem visto ele ter sido crucificado, ter ressuscitado, mesmo assim eles pensaram, vamos resolver o nosso problema agora. Vamos resolver o nosso problema agora. Eu quero aquele Jesus lá que curou a mulher lá, que tirou, que expulsou na hora. Eu quero aquele Jesus lá que curou aquela mulher com fluxo de sangue. Mas Jesus falou, não cabe mais agora, esse tempo já foi. O tempo já foi. Agora o que vai vir sobre vocês é um poder. É o meu poder que vai descer sobre vocês. Jesus, ele não quer só tirar a sua enfermidade. Jesus, ele quer te usar para libertar pessoas e tirar pessoas do inferno e da enfermidade em nome dele. Amém? Vocês querem receber isso nessa noite? Vocês querem receber autoridade? Vocês querem receber autoridade para você pôr a mão no enfermo e ele ser curado para a glória de Deus? Vocês querem ter autoridade para pôr a mão num viciado em droga e declarar sobre a vida dele aquela pessoa ser liberta em nome de Jesus? Amém? Irmãos, então vocês estão no lugar certo, porque essa igreja é uma igreja profética, e aonde é determinado aqui, a autoridade do céu é liberado sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Mas tem algo, tem uma instrução, tem uma diretriz. Qual é essa diretriz? Permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Mas vão falar para vocês assim, ah não, mas lá tem azeite melhor. Mas lá o azeite é diferente. Mas lá o azeite é cheirosinho. Não, mas lá, ó, lá o peãozinho ali, ó, eita rapaz, é coisa de doido. Não,
Jesus fala para vocês nesta noite: permaneça em Jerusalém, que é lá que eu vou te revestir de autoridade e de poder. Amém? Tinham 500.000 pessoas lá, mas só 105, cento e pouco receberam autoridade vinda dos céus. Aqui, irmãos, todos vão receber essa autoridade vinda dos céus. Amém? Sabe por quê? Sabe por quê? Olha o que o Espírito Santo falou para mim agora. Nós possamos estar aqui em 10, 20, 30, mas assim que todos tiverem autoridade vinda de Deus descer sobre cada um, seremos uma igreja de 300, 400, 3.000, porque quando desceu o Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Imagina você estar lá, abrindo a tua boca e 10, 15, 20 pessoas aceitando a Jesus e se convertendo e andando nos caminhos do Senhor. Oh, glória, 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 glória! Eu quero ser revestido dessa autoridade em nome de Jesus, amém? Mas para isso, irmãos, para isso, a disciplina da espera nele é fundamental. Todo cristão ele tem que ser disciplinado com as coisas de Deus. Todo cristão tem que ser disciplinado na confiança e na espera. Todo cristão tem que ser disciplinado na vida com Deus. Querer fazer algo de forma espiritual, sem unção, é apenas esforço humano. Perdão. Como assim, pastor? Muitas pessoas hoje, nós vemos em muitos lugares, as pessoas querendo ter autoridade sem ter revestimento, sem ter unção, vida dos céus. Irmãos, e uma marca desta igreja, e eu creio que o Espírito Santo nesta noite, ele confirma algo que já vem sido estabelecido dentro desta igreja, que é: todos receberam unção vinda dos céus. Amém? Irmãos, que igreja vocês já viram que com poucos anos de existência ungiu mais de 10 pessoas num único dia? Eu vejo isso em igrejas assim que já tem 10, 15 anos. Eu tenho conhecido os pastores que depois de 10 anos começaram a ungir seus primeiros obreiros, seus primeiros diáconos. Vocês conseguem entender a seriedade do ministério? E a preocupação que tem com o reino de Deus? E a preocupação que tem com aquilo que é a vontade do Senhor? E a pressa que há para que seja feita a vontade do Senhor antes do período da vinda do anticristo? Saiu uma notícia hoje que o Trump disse que extinguiu está lá no Twitter dele, todos devem ter visto, que ia extinguir uma raça, exterminar uma raça. Irmão, sabe o que significa isso? Mandar uma bomba lá, uma atômica, bum, dizimar não sei quantos milhões de pessoas. Ah, pastor, mas aí vai ficar só nisso? Não, não vai. Porque isso vai gerar um conflito de dimensão estratosférica mundial. Vai afetar a geopolítica. Outros países vão entrar, porque se um ataca com uma bomba, o outro vai lá e ataca também. E aí começa, irmãos, tudo aquilo que Deus, o Espírito Santo, tem falado. Por isso a importância de nós sermos revestidos de autoridade do Espírito Santo. Porque quando vier este período, o Senhor nos revestiu. Ou se nós formos pré-tribulacionistas, ou antes, ou depois, não importa quando Jesus virá. O que importa é que o Espírito Santo dele habita em nós, a autoridade dele veio sobre nós. Se for antes, amém. Se for depois, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para libertar e levar a palavra àqueles que vão estar contristecidos e com o coração aberto devido a tudo que vai acontecer. Amém? Ponto 2. Antes de entrar no ponto 2, a igreja precisa viver
ser testemunha do Espírito da promessa. E ele não falou lá que nós seríamos testemunhas em Samaria, Judéia, e ele diz para você nesta noite: eu quero que você viva, eu quero que você seja, eu quero que você se aprofunde, eu quero que você estiver cada vez mais fundo no meu relacionamento comigo, se aprofunde na intimidade com o Espírito Santo. Acorde pela manhã pensando no Espírito Santo. Trabalhe durante o dia pensando no Espírito Santo. Faça as suas tarefas pensando no Espírito Santo. E é isso que ele diz para a igreja nesta noite. Sejam minhas testemunhas em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida que você será tão cheio da presença do Espírito Santo que somente o seu caráter, a sua vida, as suas atitudes será testemunha daquilo que Deus fará na tua vida em nome de Jesus, amém? Segundo ponto, a promessa não falha, mas exige um ambiente de unidade e persistência. Vou repetir, a promessa não falha, mas exige um ambiente de unidade e persistência. No versículo 14 aqui diz: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os discípulos esperaram 10 dias após a ascensão de Jesus. E tem crente que não consegue esperar 1 hora. Tem crente que não consegue esperar 1 hora. Tem crente que dobra o joelho no chão para orar 5 minutos e parece que está com comichão já. Não consegue. Está lá orando e daqui a pouco a mente começa a ser bombardeada. O telefone, isso e aquilo, eu preciso limpar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso aquilo outro. Não, a palavra diz aqui que eles esperaram unanimemente, ou seja, era uma unidade. E aí já vou falar sobre isso. Em oração, em súplica. Irmãos, creio eu, que eles ficaram lá horas e horas e horas e horas e horas orando. Horas e horas e horas. A igreja ela tem que ter esse costume. Você está orando sozinho? Você não está sozinho, porque a pessoa do Espírito Santo está com você no momento da oração. Então, se a pessoa do Espírito Santo está com você, você está com o próprio Jesus ao seu lado. E você vai buscar com toda a intensidade, com toda a vontade, porque toda vez que você faz isso, você gira uma chave espiritual e sobrenatural na sua vida. Eu quero declarar nesta noite sobre a tua vida. Você vai virar uma chave sobrenatural, que todas as vezes que você dobrar o seu joelho no chão, você começar a petição, você não vai ter vontade de parar e o céu vai se abrir de tal maneira que todos vão ver em você autoridade e poder vindo dos céus. Em nome de Jesus, amém? Vocês receberam? E Ele deseja colocar isso em nós. Irmãos, o Espírito Santo, Deus deseja colocar isso em nós. Ele não quer que você apenas seja, sabe, como eu posso dizer, Ele não quer apenas que você tenha uma marca. Ele quer que você seja o próprio sinal do reino de Deus nesta terra. Ele quer que quando você ande na rua, o mundo espiritual, ele olhe para você e veja a luz refletindo de você. Já pensaram nisso? Você está andando na rua e os demônios que estão aqui, ó, na atmosfera espiritual, eles não estão vendo o Senhor João, a Dona Maria. Eles estão vendo assim uma aura, algo assim, uma luz. A mesma luz dos anjos do céu é a mesma luz que os diabos, as entidades virão na tua vida. E sabe o que vai acontecer? Eles vão bater em retirada, porque dentro de você há um sinal do reino de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? O Espírito Santo, ele deseja invadir a sua existência e nos aperfeiçoar. Amém? E eu quero que você repita:
Espírito Santo, molde, transforme a minha existência. Eu quero ter a tua essência. Eu quero ter a tua personalidade. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje, irmãos, das mais de 10 características da personalidade do Espírito Santo. Eu vou declarar 6 sobre a tua vida, amém? E na outra oportunidade que eu estiver aqui pregando, eu vou declarar mais 6 sobre a tua vida. E você, cada vez mais, a partir destas 6, a sua vida espiritual vai ser uma água assim, impactante sobre a tua vida e sobre todos aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus, amém? E nós vamos para o ponto 3 dessa pregação, que é a transformação profética da habitação do Espírito Santo. Amém? Vou repetir. A transformação profética da habitação do Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender? Vocês vão viver uma dimensão diferente a partir de hoje. Fale para o irmão que está atrás de você, porque está do lado, fala, você vai viver uma dimensão espiritual como nunca viveu na tua vida. Após aqueles 10 dias, eles estavam naquele cenáculo. Todos eles, unanimemente, em petição, oração, louvor, em jejum, creio eu, aguardando e louvando a Deus. E no livro de Atos, capítulo 2, versículo 2 a 4, diz... Gente, é tremendo. Agora eu creio que essa igreja, ela vai, sabe, sacudir de tanta presença do Senhor. Porque creio que antes de terminar a leitura disso daqui, todos vão receber o Espírito Santo, de tal maneira que vão ser cheios da glória de Deus, amém? E se não glorificar a Deus, irmãos, é porque você precisa falar, Senhor, desce mais, né? E diz aqui, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Oh, glória! Está pousando sobre cada um de vocês aqui, sobre cada um de nós. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite 6 bênçãos, 6 pontos importantes da habitação do Espírito Santo e da personalidade dele da tua vida. Primeiro, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que pensa. O Espírito Santo tem uma mente própria. Quando ele habita em nós, ele governa a nossa estrutura e pensamento. O Espírito Santo, ele pensa. É uma das personalidades dele. E toda vez que o Espírito Santo ele está em nós, os nossos pensamentos mudam. Nós deixamos de pensar naquilo que é vago, nós deixamos de pensar naquilo que é atraso, nós deixamos de pensar naquilo que é muitas vezes algo que nos prejudica espiritualmente, porque o Espírito Santo ele tira esses galhos secos e ele coloca em nós bons pensamentos. E assim como diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com 26 e 27, isso. Gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Então, Ele é a pessoa que pensa. É Ele que pensa e Ele que entende. O fato de falar aqui que Ele examina os nossos corações significa que Ele pensa sobre cada um de nós. E Ele conhece cada um de nós no mais profundo. E nós temos que olhar para isso e falar, Senhor, eu quero ter os teus pensamentos. Senhor, examina o meu coração, Senhor, e me dá um pensamento segundo o teu pensamento, e que o Espírito Santo venha me colocar em mim aquilo que são os pensamentos do alto, amém? Então declare onde você está, eu quero, Espírito Santo, e desejo os teus pensamentos, e pensar como o Senhor, amém?
Aqui tem que ser rápido, irmãos. Sabe o que é fé? Fé é você olhar, ouvir e aquela instrução entrar no teu coração e aquela instrução falar, é isso que eu vou fazer. Se alguma dessas personalidades em mim está faltando, eu falo, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero pensar como o Senhor. Se no meu coração havia maus pensamentos sobre pessoas, trabalho, meu trabalho, isso e aquilo, a partir do Espírito Santo ele toma conta, os meus pensamentos mudam, eu abençoo o meu chefe, eu abençoo o meu trabalho, eu posso receber um salário mínimo, mas eu olho e eu falo, Senhor, glória a Deus pelo que eu tenho. Eu sei que amanhã o Senhor proverá e me colocar em lugares maiores, vai me preparar para isso, mas eu abençoo isso que entrou em minhas mãos. Eu abençoo o meu patrão, abençoo a minha empresa, que ele prospere, porque os seus pensamentos passam a mudar. Segunda característica, segunda personalidade é que o Espírito Santo ele deseja. O Espírito Santo ele tem vontade própria, irmão. E eu quero profetizar que ele, de forma profética, que ele vai substituir todos os seus desejos nesta noite. Se você tinha desejos egoístas, se você tinha desejos carnais, se você tinha desejos que ainda atacavam a tua carne, o desejo, o Espírito Santo é uma pessoa que deseja, e o desejo dele vai entrar em você em nome de Jesus, amém? Porque é o que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de paz. Não, 11. 1 Coríntios 12, 11. Acerca dos dons espirituais. Pode voltar. 11, põe no 11, desculpa, perdão. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer, como deseja. Irmãos, a vontade do Espírito Santo, ela entra em nós, ela transforma. E ela vai entrar sobre a tua vida e ela vai mudar completamente. Porque ele vai entregar na tua vida e vai colocar sobre você segundo aquilo que ele deseja. Porque ele te conhece. Ele conhece o desejo do teu coração, ele sonda. E ele sabe, eu vou usar ela nisto. Eu vou fazer isso. O Espírito Santo mostra nesta noite, irmãos. Pessoas aqui pela internet, que o Espírito Santo ele quer te usar. E ele vai derramar dons, porque ele quer com que você, além de você, se torne uma pessoa de excelência, ele quer que você multiplique aquilo que ele vai colocar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Terceiro, o Espírito Santo ele ama. E não é um amor assim, meu amigão. Não é um amor de amigo. Aquele amor assim de, aquele amor de amigo secreto. Não. O amor que o Espírito Santo coloca no coração de cada um é o amor ágape, é o amor verdadeiro, é o amor de sacrifício, é o amor que eu me coloco no lugar da pessoa, que gera em nós a capacidade de amar, não por esforço, mas por transbordar em nós a essência do Espírito Santo. Consegue entender? Transbordar em nós a essência de Jesus. E isso é tão maravilhoso, é tão poderoso, porque isso tipifica aquilo que está em Romanos, capítulo 15 e versículo 30. E rogo-vos, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Amém? E no capítulo 4, ele se alegra. E é uma alegria diferente. Essa alegria é uma alegria profética, é uma marca profética de resistência, mesmo em meio às perseguições e tribulações. Porque se todos aqueles tivessem esperado, aqueles que receberam, que saíram, que fugiram, não receberam esse Espírito. Espero eu que depois tenham recebido, mas aqueles que permaneceram em Jerusalém, eles receberam essa alegria, que mesmo diante das perseguições, permaneceram firmes. Amém? E o Espírito Santo vai colocar essa personalidade no coração de cada um, em nome de Jesus, amém?
Quinto, ele encoraja. Mas é uma forma de encorajar que no grego diz parakletos, que é em ação. Ele é o nosso consolador e encorajador. Ele vai gerar em cada um de vocês coragem. Ele vai gerar em vocês uma coragem que vocês vão perder o medo, vocês vão ter ímpeto para fazer as coisas. Vai gerar em vocês ousadia. Amém? Quem recebe isso em nome de Jesus? E eu quero declarar que a partir de hoje, se você tinha medo, se você tinha receio, Ele coloca em você esse ímpeto, essa vontade, esse desejo de conquistar, de avançar em nome de Jesus. Sexto, o Espírito Santo. Sexto e último. O Espírito Santo, Ele ensina. Ele nos ensina todas as coisas. Significa que o crente nunca está no escuro. Ele tem alguém que ensina, ele tem um mentor, ele guia as nossas decisões. Então, a partir de hoje, dê liberdade ao Espírito Santo para te ensinar. Dê liberdade ao Espírito Santo para que você possa ouvir a instrução dele, entrar no coração e você enxergar isso como um ensino, como uma instrução para a tua vida, porque tudo aquilo que o Espírito Santo traz, ele traz para o nosso crescimento espiritual. E para nós entendermos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, eu estive convosco na fraqueza e em temor, em 1 Coríntios 2,13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Quando o Espírito Santo ele entra no coração, uma das personalidades dele em nós nós começamos a entender as coisas espirituais com as coisas espirituais. Amém? Em nome de Jesus, recebam essa 6 personalidades sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esta é uma mudança na essência. Eu quero que você fique de pé agora. Porque se você nesta noite, irmãos, eu quero que vocês entendam. O Espírito Santo ele tem que fazer isso. Ó. Ele flui, ele abre, ele espalha. O Espírito Santo ele quer, sabe, irradiar a vontade dele. Derramar sobre nós a essência dele. Assim como está escrito em João 14, 26, por favor. Que ele diz aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tudo aquilo que você precisar, o Espírito Santo vai trazer à tua memória. Tudo aquilo que você vai viver, o Espírito Santo está no controle, amém? Irmãos, eu quero fazer algo nesta noite. Acho que o desejo de todos nós, o que é? É nós vivemos uma dimensão espiritual diferente da que nós estamos acostumados. Viver algo completamente novo. Então nós vamos fazer uma oração, uma petição a Deus, porque o céu está aberto e a presença dEle está derramada aqui sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos agora. Espírito Santo, nosso Consolador, o Espírito que nos dá vontade, o desejo, aquele que nos encoraja, Senhor. Nós clamamos agora, Pai, a Tua presença. Nós clamamos agora, Senhor, o Teu derramamento sobre a vida de cada um, Senhor. Pois nós estamos aqui, Senhor Jesus, numa atmosfera, Pai querido, da Tua presença. Ah, Deus, não há coisa melhor, não há coisa, Senhor Deus, que possa substituir, Senhor, essa vontade, esse desejo, este momento sobre as nossas vidas. Senhor, creio eu, Pai, que lá naquele momento, Senhor, aonde os discípulos estavam reunidos, Senhor, clamando, orando em petição, unanimemente buscando a Tua presença, Pai querido, recanalabachor, leralabassure canta, Senhor, aonde foi, Senhor, derramado a promessa sobre cada um, nós estamos aqui, permanecemos, Senhor, em Jerusalém, permanecemos, Senhor Deus, Pai, na terra da Tua promessa, Pai, Deus derrama, Pai, Senhor, possamos sentir agora, Pai, o vento,
da tua presença, Senhor, o teu Espírito Santo, o vento impetuoso entrando, Senhor, Pai, e o teu Espírito sendo derramado como línguas, Pai, de fogo. Oh, Senhor glorioso, eterno, santo, poderoso, maravilhoso, Pai. Ó Senhor, cheio de majestade e glória, ó Senhor, cheio, exaltado é o Senhor, Deus eterno. Nós oramos agora o Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, encha-nos, Senhor, da tua personalidade, encha-nos, Pai, ó Deus, daquilo que é, Senhor Deus, ó Pai, a tua essência. Derrama a tua essência em nós, Senhor, Pai, que nós possamos ser assim como o Senhor, a tua imagem e semelhança. Ah, Senhor Jesus, Pai, Senhor, derrama sobre teus filhos, a tua igreja, o teu desejo, derrama o teu amor, Senhor, os teus pensamentos, derrama a tua alegria, Senhor, o teu encorajamento, o teu ensino, Senhor, sobre cada um de nós, Pai, pois nós permanecemos perseverantes, Pai, na tua presença, estamos perseverantes, Senhor Deus, Pai, buscando a tua promessa, Pai, não abandonamos Jerusalém, Senhor, por propostas nenhuma, Pai, nem por ataque do inferno, nem por propostas do inferno, Senhor, pelo contrário, permanecemos, Pai, perseverantes, Senhor Deus, aonde o Senhor nos colocou, ó Deus, não olhamos, Pai, Senhor Deus, para as perseguições, para as lutas, Pai, Senhor, muitos olharam, Senhor, Pai querido, para aquelas lutas, para as perseguições, e não receberam a promessa, mas nós, Senhor, assim como seus apóstolos, seus discípulos mais próximos, Pai, permanecemos fiéis, Senhor, à tua casa, permanecemos fiéis, Senhor Jesus, à tua promessa, e cremos, Senhor, no derramamento da tua presença, cremos, Senhor Jesus, Pai, no teu Espírito Santo sendo derramado, enchendo-nos, Pai, da tua glória. Oh, santo, santo, santo. Irmãos, glorifique, fale, não fique com a tua boca calada. Senhor, abre a boca dos teus filhos, Senhor. Pai, abre a boca dos teus filhos, que eles possam falar em novas línguas, que eles possam falar, Senhor, e ser revestidos, Pai, da tua autoridade, do teu poder, meu Pai. Oh, recana labachore canta, labassure canta, oh, labasore canta, labanus, lecana labanassure canta, labalas, oh, recana labachorecanda labalassurecanda labanaias. Oh, glorioso e santo, glória, 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 nós te damos, Espírito Santo exaltado, santo, santo, santo. Oh Deus, fala com a tua igreja, enche, Senhor, da tua presença e derrama sobre eles os teus dons espirituais, para que eles possam viver uma dimensão como nunca viveram. Eu declaro, Senhor, sobre a tua igreja, Pai, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos céus para a vida deles, Pai, que eles possam ter os olhos espirituais completamente abertos, que eles possam viver, Senhor, o teu sobrenatural, e que nesse ano de Josué, Pai, Senhor, de todos estamos nos purificando, purificado estamos, Pai, para viver o teu sobrenatural, algo tão diferente,
Não coisas naturais apenas, mas o teu sobrenatural, Senhor. Muralhas cairão, Senhor, através do poder do teu Espírito Santo. Senhor, Pai, teremos grandes avanços, Pai, ministeriais, financeiros, Pai, porque o Espírito Santo é quem move esta igreja, Senhor. Teremos clareza no nosso chamado, porque o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento, vai abrir a nossa mente. Senhor, o nosso coração vai transbordar a tua essência. Teremos o corpo renovado, sarado, através da autoridade do Espírito Santo. Pai, através do teu Espírito Santo, seremos cheios da tua sabedoria, ciência, para avançar em todos os níveis da sociedade, Pai. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. É pena, Senhor, que o tempo é limitado. É pena, Senhor, que o tempo é tão escasso, Pai, para buscá-lo, para, Senhor, em comunhão, em unidade com a igreja, ter esse derramamento, Pai. Mas nós agradecemos esta oportunidade de estar aqui, Senhor, em comunhão com pessoas que buscam santidade, que buscam estar cheias do teu Espírito Santo, cheias do teu óleo, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu quero declarar, Senhor, Pai, como pastor da tua casa, Senhor, debaixo da autoridade do episcopado, da igreja, Pai, do bispo e da pastora, eu quero declarar, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Senhor Jesus, que serão, Pai, cheios do teu Espírito Santo, que os céus se abrirão para eles a cada oração, e a cada oração haverá autoridade, e haverá renovo em nome de Jesus, amém? Amém? Abra os olhos. Jesus é tão maravilhoso, né, irmãos? É tão maravilhoso. Eu quero convidar os irmãos a selar essa ministração de hoje. A intercessão pode voltar. Selar com algo profético. Vocês vão selar a promessa de hoje com algo profético sobre a vida de vocês. A palavra diz em Coríntios que o Espírito se alegra com aquele que dá com alegria. Aquele que entrega com alegria, não com peso. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele sabe que toda vez que ele dá, bem-aventurado aquele que dá, não aquele que recebe. Porque toda vez que você entrega ao Senhor, as liberações dos céus são derramadas sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? E eu peço, na autoridade do Espírito Santo nesta noite, encorajando vocês a fazer algo diferente. A fazer algo diferente. Algo que você nunca fez na tua vida. Algo que você nunca fez na tua vida. Você vai fazer nesta noite. Você vai chamar para a tua vida a prosperidade do Senhor, amém? Eu quero que você pegue este envelope agora, levante ao alto. O Espírito Santo deu autoridade a vocês? Então você não vai contar apenas com a oração do pastor. Você vai fazer sua oração aí. E você vai declarar onde você quer que as portas se abram. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, em teu nome santo, Pai. Na autoridade da igreja de Cristo, Senhor. Nós levantamos, Pai, a nossa primícia, a nossa oferta, os nossos dízimos, Pai, aos céus neste momento, Pai. E declaramos, Pai querido e amado, o teu governo sobre os nossos ganhos. Declaramos, Pai, a tua autoridade sobre os nossos ganhos, sobre os nossos rendimentos, ó Pai. E pedimos, Senhor Jesus, que aquilo que nós colocamos, ó Deus, o Senhor possa encontrar em nós um coração alegre, um coração aberto, um coração doador. E que seja derramado sobre a vida de cada um, Senhor, bênçãos sem medidas. Que os tesouros do céu sejam derramados sobre a vida
vida de cada um, Senhor. Envia agora, Pai, os seus anjos, Pai, em situações, Pai querido, que essa pessoa tem esperado, pedido, Pai, seja um aumento de salário, seja uma bonificação, seja a venda do imóvel, seja a compra de um carro, seja, Pai, algo, Pai, que Ele tem colocado. Eu declaro agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor já está colocando a mão, já está preparando tudo em nome de Jesus. E aquilo, Pai querido, que parecia impossível, já está decretado nos céus, que essa janela está aberta em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua igreja, que a farinha da botija não vai se cessar, que o azeite não vai parar de ser derramado, e eles prosperarão, serão grandes empresários, serão colocados à mesa dos príncipes, pois isso nós já decretamos sobre a vida de cada um, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você pode fazer sua doação através do QR Code nas paredes, a chave Pix, que é o número 44 162 660 1000 contra 44. Amém? Em nome de Jesus, ou pode colocar aqui no gasofilácio, em nome de Jesus. Amém? Levante seus braços ao alto. O Espírito Santo desceu sobre cada um e te revestiu de forma poderosa em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a luz dele resplandeça sobre você. E que os dons espirituais, os tesouros dos céus, as chaves espirituais estejam sobre a tua vida. Senhor, eu te abençoe e te guardo. Que Deus te abençoe e te guarde. E faça sobre ti algo novo, algo sobrenatural. Eu declaro sobre a tua vida. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai debaixo da paz, em nome de Jesus.